E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos falar deste assunto, né? A Bíblia é um livro católico? Como nós católicos, né, afirma que é um livro católico, né? A igreja, né, escreveu o Novo Testamento e, de certo modo, devemos toda a Sagrada Escritura à Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ela, sem a Igreja Católica, a gente não teria as Sagradas Escrituras. Porém, isso, né, causa muito debate com os irmãos, né, protestantes. Porque ele diz assim, mas como pode ser isso, né? Tem um comentário aqui no canal de alguém que escreveu, né, mas se Jesus está citando o profeta Isaías, relacionado àquele texto, né, onde Jesus Cristo diz assim, olha, isso se cumpriu hoje, né, aquilo se cumpriu em Jesus Cristo, como é que pode ser que a igreja, como é que aquilo pode ser católico se a igreja não existia ainda? É nesse sentido, né? Como é que aquele texto, né, do profeta Isaías, Jesus citou, se a igreja não existia ainda? Vamos entender uma coisa, né? A Bíblia é um livro só, né? A Bíblia é um livro só, é para ser entendido no conjunto, né? Ela é um livro só. Santo Agostinho, né, dizia assim que o Novo Testamento está escondido no Antigo. Veja, o Novo Testamento ele está escondido no Antigo. Ao passo que o Antigo é desvendado no Novo Testamento. Então veja, quando Jesus, né, cita o Antigo Testamento, quando os apóstolos, né, citam o Antigo Testamento, o que é que eles estão fazendo? Eles estão, né, desvendando, eles estão mostrando que aquilo, por exemplo, aquilo que Jesus estava falando do profeta Isaías, estava falando sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está dando, mostrando as claras de que se trata as Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, Jesus Cristo vai dizer lá em João 5, né, 39, que fala dele. Vocês, né, procuram nas Escrituras, né, a vida eterna. Quando, na verdade, né, quando ela está falando de mim, disse Jesus Cristo, né? Lá em João 5, 39. Vocês procuram nas Escrituras a vida eterna quando ela está falando de mim. Ou seja, a Sagrada Escritura está falando dessa pessoa, né? Desse Jesus Cristo. A Sagrada Escritura está falando de Jesus Cristo. Então, o textos, né, do Antigo Testamento você encontra no Novo Testamento, por quê? Por quê, né? Por conta disso. Jesus Cristo, né, está dando pleno conhecimento. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa, Pedro faz a mesma coisa. E observe que quando a Sagrada Escritura vai apresentando o Messias, né, o Cristo, o Jesus Cristo que a gente conhece, né? Enquanto a Sagrada Escritura vai mostrando Jesus Cristo, vai mostrando também a sua igreja. Então, né, podemos dizer assim, para os judeus, o Messias não veio ainda. Jesus Cristo não é o Messias, né? Para os judeus que não aceitaram Jesus Cristo. Eles ainda, né, esperam o Messias. Para nós não, né? O Messias já veio e é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se revelou. E ao fazer isso também revela a sua igreja, né? Nas Sagradas Escrituras está falando de Jesus Cristo. E se está falando de Jesus Cristo, está falando também da igreja. Ah, mas a igreja católica já existia naquele tempo? Sim, já existia no projeto de Deus. Por exemplo, naquele tempo, quem é que sabia quem era Jesus Cristo? Né? Jesus Cristo não havia aparecido àqueles profetas daquele tempo. Né? Jesus Cristo diz até uma passagem no Evangelho que ele diz assim, né? Muitos quiseram, né, ver e ouvir o que vocês estão vendo, né, e ouvindo agora, mas não conseguiram. Muitos profetas, Jesus Cristo vai dizer isso, né, em Mateus, né? Muitos profetas desejaram ver, né, desejaram ouvir o que vocês estão vendo agora. Ou seja, falando dele, muitos profetas da Antiga Aliança desejaram ver os dias, né, do Messias, mas não viram os dias, né, do Messias. Então quer dizer que Cristo, ele já não existia antes, de forma velada no Antigo Testamento. Cristo estava de forma velada no Antigo Testamento, né? Senão alguém vai dizer assim, mas de onde foi que veio o Cristo? Ele é mais velho do que o Antigo Testamento? Tem até uma passagem que diz assim, né?
mas tu é mais novo do que Abraão, não tem nem 50 anos, e tu diz que é maior do que Abraão. Né? Quer dizer que aquilo que o judeu negaram do Messias, negaram de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a gente vê se repetir do mesmo modo, né? Do mesmo modo, os protestantes negarem a igreja. Do mesmo modo que Jesus Cristo foi negado, a igreja de Cristo é negada hoje. E Jesus Cristo deixou isso bem claro quando disse, né, que aquele que me nega, nega o Pai. Jesus Cristo disse isso. Não, olha, aquele que me nega, nega o Pai. Ou seja, os judeus negaram Jesus Cristo, achando que estão com o Pai, né? Mas Jesus Cristo disse, olha, aquele que me nega, nega também o Pai, né? Porque não crê naquele que o Pai enviou. E Jesus Cristo diz ainda, né, com relação à igreja, aqueles que vos negar, aqueles que vos rejeitar, a mim rejeita. E aquele que me rejeita, rejeita o Pai. Veja lá em Lucas 10, né, 16. Então, o que falta para os irmãos protestantes é ter uma visão, né, do conjunto. Né? Eles não conseguem ver esse conjunto. Ou porque realmente não conseguem perceber, ou por uma falta de honestidade. Né? Por uma falta de honestidade, eles não querem enxergar. Então quer dizer que a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento, né, escondido nele. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E ao passo que o Antigo é desvendado no Novo Testamento. E quem é que fez esse trabalho? Foi a igreja. Né? A igreja, quem percebeu que aqueles textos, né, estavam falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou isso para os apóstolos, né? Olha, isso aqui está falando de mim. E, consequentemente, né, a igreja, depois que Jesus Cristo sobe ao céu, deixou a igreja no mundo para dar continuidade, né, à sua missão. Então a igreja vai desvendando esse mistério, vai tirando, né, o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Então não se pode separar o Antigo Testamento do Novo por conta disso. Assim como você não pode separar Cristo da igreja. Porque a Bíblia, né, o Antigo Testamento, está falando de Cristo e está falando também da igreja. Né? A gente sabe que a igreja diz que, por exemplo, a Arca de Noé, né, a barca de Noé é o quê? É uma figura da igreja, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, da barca de Pedro. Ah, mas Pedro não. Ah, não é a barca de Pedro, é a barca de Jesus Cristo. Mas veja, que coisa interessante. A barca de Noé, né, ou a arca de Noé, era chamada de quê? Arca de Deus? A barca de Deus? Ou era chamada de arca de Noé? Entende? É a linguagem bíblica. Né? As leis de Deus, é escrito lei de Deus, mas normalmente a gente encontra nas Sagradas Escrituras escrito as leis de Moisés. Mas a gente sabe que na prática é a lei de Deus, mas está escrito a lei de Moisés. Então quer dizer que, como eu dei esse exemplo, né, da Arca de Noé. A Arca de Noé é uma figura da igreja. Olha aí, uma figura da igreja. A Arca da Aliança, né, a Arca da Aliança, aquela caixa que Deus mandou Moisés fazer, que tinha 2 querubins em cima, né, que tinha, né, 2 querubins em cima, que era o lugar da presença de Deus, que era o lugar onde Deus falava com Moisés, né, que era no meio daquelas 2 imagens. Aquela Arca da Aliança, quem é na nova aliança hoje a nova Arca da Aliança? É Maria, né? É a mãe de Jesus Cristo. Maria é a nova Arca da Aliança. E a gente lembra que aquela Arca da Aliança, né, tinha aquelas 2 imagens em cima, era o lugar da presença de Deus. A gente lembra que os israelitas, né, conduziam aquela Arca da Aliança, né, em cortejos, em festas, né, se prostrava diante daquela Arca da Aliança. Né? Quer dizer que coisas que os católicos fazem hoje, por exemplo, quando estão conduzindo uma imagem de Maria, né? Quando os católicos hoje estão conduzindo uma imagem nas ruas, levando nos ombros, né? Isso é bíblico, né? Está lá na Antiga Aliança. Então a Bíblia é um livro católico, né? Ela tem uma mensagem católica. Ah, mas a Igreja Católica já existia naquele tempo? Sim, já existia. Estava de modo velado. Assim como Cristo já existia naquele tempo, assim como os judeus questionaram, né, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tinha nem 50 anos e que era maior, né, do que Abraão, do que Moisés, do que os profetas da Antiga Aliança. Né? Quer dizer que
Assim como eles não viam Jesus Cristo na antiga aliança, porque Jesus Cristo estava lá, mas de modo velado, também a igreja também estava lá, de modo velado. A gente viu a questão da Arca de Noé, vimos a Arca da Aliança, que Maria é a nova Arca da Aliança, que era conduzida, como os católicos fazem hoje nos cortejos, né? Uma imagem conduzida nos ombros. A Arca da Aliança era isso, era uma caixa com 2 querubins em cima, conduzido num cortejo católico. O rei Davi fez esse cortejo católico, o rei Salomão também fez esse cortejo, né, católico. Moisés se prostrava diante desse objeto, dessa Arca da Aliança. Todos os israelitas se prostravam diante dela. Então, quer dizer que isso é o quê? Protestante? Não é, né? É católico, é uma imagem católica. O que mais que a gente pode ver na Bíblia, né, antiga, do Antigo Testamento, que é católico? Por exemplo, né, o maná era o quê? É a figura da nossa Eucaristia hoje, né? A figura da Eucaristia hoje. A serpente de bronze erguida no poste da Antiga Aliança era o quê? Era uma figura de Jesus Cristo. Então, você vê que vai falando de Jesus Cristo e da igreja, né? Não só de Jesus Cristo, porque fala também da Eucaristia, do maná, por exemplo. E a Eucaristia tem aonde hoje? Só na Igreja Católica, né? Por exemplo, né, o profeta Isaías fala da Virgem que dará a luz ao Emanuel. Que virgem é essa? Maria, né? Quer dizer que está falando da Igreja de Cristo. E quem é essa Virgem que o profeta Isaías fala? O sinal é esse, né? A Virgem dará à luz um filho e porá o nome dele Emanuel. Olha, né? Então você vai vendo aí a fé católica. E quem é essa Virgem? Não é a Virgem Maria? Né? Outra questão também, por exemplo, quando Pedro, né, vai fazer a eleição de Matias, ele utiliza o Salmo 109, né? O Salmo 109, versículo 8, ele diz assim, que outro receba o seu encargo, se referindo a Judas, né, o traidor. Como é que São Pedro achou aqui que isso estava falando de Judas? Para você ver, um pequeno detalhe desse, São Pedro utilizou, né, entendeu que era com Judas, né, que outro né, receba o seu encargo, ou seja, para eleger alguém no lugar do traidor Judas. Então você vai tirando a fé católica, né, como disse Santo Agostinho, né, o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo. Aí, o papel fundamental da igreja, e quem tirou esse Novo Testamento, quem olhou para o Antigo Testamento, né, e viu que ali estava, né, o Novo Testamento. Quem foi que viu? Quem foi que fez esse trabalho de ver, né, o Novo Testamento escondido no Antigo? E de desvendar, né, o Antigo no Novo. Quer dizer que o Novo Testamento ele revela o Antigo. E assim, você vê que desse modo não se pode separar um testamento do outro. Então tudo isso que a gente tem hoje na nossa mão, né, as Sagradas Escrituras, todas essas Sagradas Escrituras que a gente tem hoje na mão, a gente só deve a uma instituição. A gente só deve ela a nosso Senhor Jesus Cristo, né, a sua instituição. A igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. E nenhuma outra instituição. Ninguém ia se preocupar em deixar para nós uma Sagrada Escritura, né, se não fosse a igreja de Cristo. Então Cristo se utilizou da igreja para, né, nos trazer uma Sagrada Escritura que nós temos hoje. Quando a gente diz, olha, a igreja escreveu todo o Novo Testamento, é pura verdade. Ela escreveu, ela tirou a base, mas ela tirou a base da lei antiga. Sim, tirou a base, né, tirou a base da lei antiga. Por quê? Porque a lei antiga estava falando de Jesus Cristo e falando da igreja. A lei antiga está falando de Jesus Cristo e está falando da igreja. Outro ponto também, né, que a gente vê que a Bíblia é católica, quando São Pedro está, né, reunido, em Atos 15, né, no versículo 7, São Pedro vai dizer isso. Ó. Irmãos, né, vós sabeis que desde os primeiros dias aprover Deus entre vós, que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ou seja, né, em outra tradução vai dizer assim, né, desde os primeiros dias, né, desde o princípio, Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem, né, a mensagem do Evangelho, né, e abraçassem a mensagem do Evangelho, né, e abraçassem a fé. Vejam, a antiga aliança, né, contém, né, a nova aliança ali escondida. E repito mais uma vez, qual foi a instituição, né, guiada pelo Espírito Santo, que foi lá e desvendou, né, e revelou
essa nova aliança para nós, né? Começou com Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ao subir para o céu, né, para junto do Pai, enviou a sua igreja com essa autoridade. E tem mais, Jesus Cristo diz assim, né, lá em João 16, 12 e 13, né? Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vocês não são capazes de compreender agora. Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Então é por isso que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né? Em toda a verdade. O próprio Jesus Cristo diz, né, no finalzinho do Evangelho de Mateus, que estará com a igreja todos os dias, né, até o fim dos tempos. Ou seja, a mensagem católica, né, é tão perfeita, que a Bíblia é católica, que não tem como negar isso. Para negar isso, tem que fazer uma manobra muito grande, mascarar muitos textos, ver textos, né, fora do contexto. Só isso, né? Você só vai maquiar, só vai negar que a Bíblia é católica, ou por má vontade, ou porque você realmente tem uma dureza de coração e que não te foi, né, permitido enxergar. Mas a Bíblia é um livro católico. Ah, mas porque Jesus citou o profeta Isaías, né? O profeta Isaías não já existia antes da Igreja Católica? Como eu falei no vídeo, a Igreja Católica já existia no Antigo Testamento. Assim como Jesus Cristo também não era percebido, e ainda hoje não é percebido pelos judeus, também a Igreja estava ali também de modo velado, que ainda hoje não é percebida pelos protestantes, né? Quer dizer que os judeus negaram Jesus Cristo e ainda negam Jesus Cristo. E os protestantes hoje negam a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa diz o judeu. Eu fico com Deus, mas não fico com o seu filho, né? Eu não aceito o seu filho. Os judeus dizem assim, eu aceito Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas a gente não aceita o Filho de Deus. O protestante faz a mesma coisa. Eu aceito Jesus Cristo e nego a igreja. E repito mais uma vez, mas Jesus, já sabendo disso, já deixou um versículo, né, escrito: aquele que vos rejeitar, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, meus irmãos, são tantas coisas para a gente falar sobre este assunto, né? Sobre essa maquiagem que o protestante faz, que a gente tem que ficar muito tempo falando. Então vamos deixar aí para a gente conversar mais um pouco sobre isso no outro vídeo, né? Sobre a questão de Mateus 16, né? Onde Jesus Cristo fundou a igreja nele mesmo, ou se ele estava falando com Pedro, ou não, né? Então vamos deixar para um próximo vídeo, mas só para você entender que é preciso enxergar o conjunto da obra, olhar para as Sagradas Escrituras como um único livro, né? Como um único livro. O Novo Testamento, né, está escondido no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é desvendado no Novo. Então quer dizer que você vê que é uma peça só. Como disse Jesus Cristo, né, em Mateus 13, 52, ele diz assim que o homem sábio, né, ele tira do seu baú coisas antigas e coisas novas. Ou seja, né, se referindo à antiga aliança e à nova aliança. Então é desse modo que a gente pode, né, compreender a fé católica. Não tem erro, né? As Sagradas Escrituras é uma mensagem católica. A gente vê símbolos católicos na antiga aliança. Vemos o povo, né, andando com suas imagens. Vemos, né, a prefiguração de Cristo na cruz. Vemos a prefiguração, né, da Arca da Aliança. Vemos a prefiguração, né, da Eucaristia, que só existe na igreja. São Pedro falou de Judas, né? São Pedro foi buscar esse Salmo 109, versículo 8, né, lá para falar de Judas. Quem que mostrou a Pedro que aquilo estava falando, né, do traidor? Quer dizer que é realmente uma coisa impressionante. Só temos as Sagradas Escrituras por conta da Igreja de Cristo. Sem ela, jamais as Sagradas Escrituras ia chegar até nós, né? Jamais iria chegar até nós. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, mostrando, né, a beleza da fé católica, mostrando, né, essa beleza que é a fé católica, sem ir para a esquerda, nem para a direita, sem fugir de nada, sem ter que negar nada. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.